fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei Sol. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu busca é como se tornasse todos, assim todo o povo está em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora também a Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, e não fala tu? Então disse: ursa no campo, roubada dos cachorros, e também o teu pai e os homens de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em algum outro lugar, e será que, caindo no princípio algum deles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até um homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que o teu pai é valoroso, o homem valente e os homens valentes que com ele estavam. Agora o verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido seu conselho, abandou a jumenta e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para a gente ir para a nossa meditação, esse texto que nós acabamos de ler, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Aitofel ele vai dar um conselho a Absalão. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui, lá no capítulo de número 14, Davi está no reino, está reinando, só que Joabe começa a ver que Davi está entristecido. Por quê? Porque Absalão matou seu irmão Amon, e Absalão precisou fugir. E nesse momento, Davi fica muito triste, porque ele acaba aqui perdendo dois filhos. Um morreu e o outro teve que fugir. Aí Joabe vai fazer o seguinte: Joabe vai pegar uma mulher de Tecoa e vai falar para essa mulher assim: olha, vai até a presença do rei e fala algo para o rei. Fala para o rei assim que você é uma mulher viúva e você tinha dois filhos, e no campo seus dois filhos brigaram, um acabou matando o outro porque não tinha quem separasse a briga. E agora os vingadores de sangue, a parentela, a linhagem, quer matar aquele que ficou. Vai lá e peça justiça para o rei. Com certeza o rei vai fazer justiça, não vai permitir que o seu filho morra. Quando o rei liberar essa palavra, você vai falar para o rei assim: por que não faz o rei isso consigo mesmo? Então aqui nós vemos, irmãos, que Joabe, que era alguém que era próximo do rei, ele vai montar todo esse cenário para que possa trazer Absalão de volta para o rei, porque ele percebe a tristeza que está no coração do seu pai. Quando essa mulher de Tecoa chega até a presença do rei, ela conta essa história para o rei fica comovido com aquela história e quer tomar partido. O rei quer fazer justiça. Aqui eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus: nós precisamos tomar cuidado quando nós tomamos partido de algum assunto, de alguma conversa, de alguma coisa que chega até os nossos ouvidos, porque nem sempre aquilo que chega no nosso ouvido é aquilo que de fato é verdade. Davi tomou partido na questão daquela mulher, e quando Davi fala para aquela mulher: olha, que seja feita justiça, fala para mim quem é os acusadores, porque eu não vou permitir que nem um fio de cabelo caia na cabeça do seu filho. E então aquela mulher vai falar assim: Senhor, se o Senhor faz justiça comigo, que sou uma mulher estranha, por que o Senhor também não faz justiça contigo mesmo? E naquele momento Davi vai perceber, irmãos, que ele foi enganado. Naquele momento Davi vai falar para ela assim: ó, fala para mim, não me esconde nada. Tem mão de Joabe nessa conversa. E ela vai falar assim: Senhor, que a ira do Senhor não venha sobre mim, porque eu estou debaixo da mão de Joabe. Então Davi vai compreender que Joabe planejou toda aquela história para que Absalão voltasse para o rei. Então Absalão ele vai voltar, irmãos. Só que Absalão, quando ele volta para o rei, Absalão começa a fazer algumas coisas, porque o rei vai falar assim: olha, Absalão até pode voltar, ninguém mais vai fazer justiça contra Absalão, Absalão não vai morrer,
Só que Absalão vai precisar ficar longe do palácio. Absalão tem liberdade para andar em todo o reino, tem liberdade para fazer o que quer, mas não pode entrar dentro do palácio. E só que Absalão começa a achar, irmãos, aí vantagem. Absalão vai ficar na porta do palácio, e todas as pessoas que iam consultar o rei, porque era de costume, só que vinha muita gente consultar o rei, e o rei não conseguia atender todo mundo. Absalão tomava partido nas questões das pessoas. Absalão falava assim: olha, o rei está muito ocupado, o rei não pode te receber, mas eu, como filho do rei, eu vou dar uma solução para você. E as pessoas começaram então agora a falar com Absalão, e Absalão falava assim: olha, se eu fosse o rei, eu atenderia todo mundo, porque o nosso rei está muito ocupado. E ele começou a criar fermentação no coração do povo. O povo começou, irmãos, a ver graça em Absalão e começou a desprezar Davi, até chegar ao ponto que Absalão ele vai tomar o trono de Davi. Absalão vai montar uma rebelião, toma o trono de Davi. Davi vai fugir. Só que aí Aitofel entra em cena, que foi o texto que nós acabamos de ler. Só que Aitofel ele era conselheiro do rei. Aitofel, irmãos, estava numa posição muito desejada, porque era honroso alguém ser conselheiro do rei. Eu acho que todos nós que aqui estamos, em determinado momento da nossa vida, nós precisamos pedir conselho para alguém. E se você pede conselho para alguém, você vai pedir conselho para uma pessoa que é de confiança para você. Aitofel era essa pessoa. Aitofel era de confiança do rei. Só que quando o rei Davi, irmãos, ele comete um adultério com Betseba, nós não sabemos. Se nós lemos esse texto aqui e não procurar a história, nós não vamos entender. Mas Aitofel, ele era avô de Betseba. Então ele fica entristecido com aquilo que o rei fez. E aqui, irmãos, tem um outro ensinamento para nós, porque muitas das vezes nós nos entristecemos, nós somos decepcionados, e se nós, irmãos, não tivermos maturidade de lidar com decepção, dentro do nosso coração vai nascer raiz de amargura, dentro do nosso coração vai começar a gerar ira, dentro do nosso coração vai começar a gerar pensamentos pecaminosos. Aitofel, irmãos, estava com ira porque Davi, ele comete o pecado com Betseba e manda matar o marido de Betseba. Então, nessa oportunidade que Absalão ele toma o rei, ele toma o trono, Aitofel vai se aproveitar dessa oportunidade. Aitofel vai dar um conselho para Absalão, dizendo assim: olha, vamos juntar aí 12 mil homens, 15 mil homens, e eu mesmo vou atrás do rei, mas pode ficar tranquilo, não vou matar ninguém, a intenção é matar somente o rei. E aí Absalão vai dizer: essa é uma boa ideia, nós podemos fazer isso. Só que Absalão, irmãos, vai chamar Uzai, e Uzai vai dizer assim: ó, esse conselho não é bom, porque os homens que estão com Davi são todos homens valorosos, homens de guerra, e Davi não vai ficar no meio do povo. Com certeza Davi vai estar escondido dentro de alguma caverna, Davi vai estar em algum lugar estratégico, porque Davi sabe que se alguém tentar atacar o povo, Davi vai se levantar contra aqueles que estão atacando o povo. Então Aitofel vai ficar entristecido, irmãos. Aitofel vai ficar entristecido, porque o conselho que ele deu não foi pego, o conselho que ele deu não foi acatado. E aqui, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós tomamos algumas atitudes, nós tomamos algumas decisões, não movidos pela razão, mas movidos, irmãos, por alguns sentimentos de amargura. Quantas pessoas já se decepcionou com o outro? Irmãos, o homem que não tiver uma maturidade de lidar com essa situação, ele cai em ruínas. Porque a única pessoa que não vai nos decepcionar é Jesus, porque Jesus ele é perfeito. Mas homem falho, pecador, vai decepcionar. Talvez eu tenha decepcionado alguém que esteja aqui, talvez eu tenha decepcionado alguém que é do ministério, porque nós somos falhos. Às vezes não é nem intenção nossa, mas alguma coisa que nós fazemos gera decepção em alguém, porque as pessoas criam em nós uma expectativa, mas nós não temos compromisso com a expectativa que o outro criou. O nosso compromisso é com a nossa palavra, o nosso compromisso, irmãos, é com aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Então Aitofel está decepcionado, Aitofel está frustrado, e agora o que Aitofel vai fazer é tomar uma escolha, fazer uma escolha baseada na sua decepção. E isso aqui leva
mas é o Deus que nós servimos que vai na nossa frente. É o Deus que nós servimos que vai operando justiça em favor do teu povo. Aí Aitofel, irmãos, ele está falando assim: Absalão, vamos matar o rei. Absalão, me dê homens, Absalão. Você já percebeu que pessoas que são movidas por decepção e por vontade de vingança nunca faz nada sozinho, mas sempre quer arrastar alguém com ele? É por isso que nós não podemos tomar partido, irmãos, em tudo aquilo que nós ouvimos. Porque às vezes você pode estar do lado errado da história. Às vezes você pode estar do lado errado da história. É por isso que quando alguém chega para nós contando qualquer coisa, nós precisamos dobrar o nosso joelho e orar a Deus. Falar: Senhor, o que o Senhor nos orienta a fazer? Aí Aitofel está falando assim: Absalão, me dê homens porque o rei vai morrer. Aí Aitofel vai estar fazendo algo que é bom para ele, para que a vingança vai estar sendo feita. E Aitofel vai estar agradando o rei Absalão, porque o rei Absalão, o perigo do trono é Davi. Davi pode retomar o trono. Então parece muito bom o que Aitofel está falando, até o momento que Uzai entra na história. E Uzai vai falar: olha, vamos olhar pelos dois lados da moeda. É verdade, o rei pode estar entristecido, o rei pode estar cansado, mas não se esqueça o valor que o rei tem. Ô irmãos, decepção nós sempre iremos ter, sempre iremos passar por decepção, mas não deixe a decepção cegar a sua vista. Sempre olhe o valor que as pessoas têm, porque assim, as pessoas nos ajudam a vida toda, basta uma coisa errada e nós esquecemos de tudo aquilo de bom que a pessoa fez por nós. Mas a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã na consagração que nós precisamos entender que decepção vai acontecer, mas nós precisamos estar maduros na fé para lidar com a decepção, para saber lidar, irmãos, com aquilo que é contrário à nossa vontade. Uzai vai falar: Absalão, toma cuidado, porque se você mandar o povo lá e Davi estiver escondido, Davi vai matar o seu povo, porque Davi é homem de guerra. E aí todo o povo valente vai começar a gritar em uma só voz. Absalão foi derrotado e Davi saiu vitorioso. E aí Davi vai tomar o trono de volta. Então Absalão fala: é verdade essa palavra. Então não vamos tomar o conselho de Aitofel, vamos tomar o conselho de Uzai. E aí, irmãos, entra no versículo de número 23 que nós lemos: vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido o seu conselho, aguardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura dos seus pais. Aitofel aqui é uma pessoa que está tomando decisões baseadas em coisas negativas, baseado em tristeza, baseado em decepção, baseado em vingança. Você vai perceber que quando o conselho dele não é aceito, ele vai tirar a própria vida, porque o final das pessoas que tomam decisão baseado em vingança, o final da vida dessas pessoas é terrível. Por isso nós não podemos tomar nenhuma decisão baseado em angústia, baseado em tristeza, baseado em vingança, baseado em decepção, porque todas as vezes que nós seguimos por este caminho, vai acontecer conosco o que aconteceu com Aitofel. Aitofel estava tomado de amargura, estava cegado o seu entendimento, a ponto de, quando o seu conselho não foi acatado, ele tirou a própria vida. Por isso nós precisamos tomar cuidado, não toma partido em nada, irmãos, sem conhecer os dois lados da moeda. Não toma partido em nada sem você saber o que de fato é verdade, porque cada um conta aquilo que convém. E se você perceber, todas as pessoas que querem fazer rebelião, todas as pessoas que querem fazer
que Deus, Ele abomina quem gera contenda no meio do povo. E hoje em dia na igreja nós vemos isso aí, irmãos. Panelinha, pessoas falando com o pastor, pessoas falando contra a liderança, e às vezes a pessoa está sendo tomada por o mesmo sentimento que estava em Tofel. Por isso nós precisamos, irmãos, tomar esse tipo de posicionamento.